Abre a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Hoje, o nosso tema é arrebatamento da igreja. Nós já falamos, primeiro nós fizemos uma cronologia aqui de todos os acontecimentos na nossa primeiro culto dessa série, Profecias Bíblicas para o Templo do Fim. Nós fizemos uma cronologia de fato por fato, até o fim. Depois nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus. Falamos também sobre os sinais proféticos da volta de Jesus. Domingo passado nós falamos sobre a morte e o estado intermediário. O que acontece quando morremos? Para onde vamos? Então, nós falamos sobre isso e hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. No domingo que vem, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Amém? Então, você que está acompanhando, domingo que vem vamos estar falando sobre o fim, os acontecimentos do fim, coisas que Deus preparou para a igreja. Todas essas coisas Deus preparou para a igreja. Então, nós temos que estar atento a cada acontecimento. Nós vimos aqui que Jesus, ele morreu, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, há mais ou menos 2000 anos atrás. Depois, na sequência, nós vamos ter o arrebatamento. Foi o que nós falamos no primeiro culto. Vai ter o arrebatamento e depois virá o julgamento. Depois do arrebatamento da grande tribulação, depois da grande tribulação virá o julgamento das nações. Depois do julgamento das nações, nós vamos ter um período de 1000 anos, onde Satanás estará preso, e por 1000 anos o Senhor reinará em toda a terra. E depois virá sim o julgamento do trono branco, o juízo final, aonde o mar dará os seus mortos, até o Hades dará os seus mortos, e assim será julgado todo o homem que nasceu na terra, menos a igreja que já estará com Jesus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. E hoje nós estaremos falando sobre aonde está aquela seta ali, o arrebatamento. Aonde está aquela seta é os nossos dias de hoje, é o tempo que nós estamos vivendo, é esse período que nós vivemos, é onde está essa seta. E vamos fazer algumas leituras. Eu vou fazer, pode deixar sua Bíblia aberta aonde está. Primeiro, eu quero ler com vocês João 14, do versículo 1 e o versículo 2, que diz a palavra assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então existe uma promessa. Jesus, ele promete para a igreja que ele vai nos preparar lugar, e que ele vai voltar para buscar essa igreja. O próprio Jesus, ele fala com os seus discípulos: não fiquem ansiosos, porque eu vou preparar um lugar para você. Jesus foi preparar um lugar para você, amém? Amém? Quem pode glorificar o nome do Senhor, aleluias? Ele foi preparar lugar. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o versículo 53, diz assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Então o Senhor Jesus, ele está falando, através do apóstolo Paulo, que ele vai vir, e vai ser num abrir e fechar de olhos. O texto é o texto que você está com ele aberto agora. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18. Diz assim a palavra: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, diz assim, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Do jeito que você está, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, venha falando em nossos corações, Pai. Queremos entender o Seu propósito, Senhor. Queremos entender, Senhor, o Seu objetivo com esta palavra, Pai. O que o Senhor quer falar em nossos corações, em o nome de Jesus. Todos digam amém, louvado seja Deus. Irmãos, às vezes, creio que muitos aqui estão há muitos anos na igreja e já ouviu falar essa palavra arrebatamento várias vezes. Mas o que vem a ser arrebatamento? Qual o propósito? O que é arrebatamento? Quando ele vai acontecer? São as perguntas que nós fazemos todos os dias. E qual o significado dessa palavra? Arrebatamento significa arrancar, tirar com violência, levar embora, nos dando um sentido de sermos carregados para longe, ou pode ser interpretado como um momento em que o Espírito Santo levará os remidos dessa terra para encontrar com o Senhor nosso Deus. Amém? Então esse é o significado da palavra arrebatamento. O que é? É ser tirado de uma vez, com força. A Bíblia diz, tirado com força. Amém? Isso significa a palavra arrebatamento. E muitas vezes nós falamos sobre isso na igreja. E o arrebatamento da igreja é o auge, é o cume da presença da igreja na terra. Quando acontecer o arrebatamento, a igreja vai ser tirada dessa terra e vai ser levada para estar com o Senhor nos ares. Amém? Para estar com Cristo Jesus. Existem 3 visões sobre o arrebatamento. A primeira visão é que uma visão que existe são os pós-tribulacionistas. Eles acreditam que o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação, que a igreja ela vai passar por toda a tribulação, que realmente a igreja vai sofrer, vai passar pelo anticristo, vai passar pela marca da besta, vai passar por tudo isso.
Existe uma segunda visão, que é os mid-tribulacionistas. Que são esses mid-tribulacionistas? Eles acreditam que a igreja vai passar por uma parte da tribulação. Pelo menos 3 anos e meio a igreja vai experimentar da tribulação. E então eles usam o versículo, se Deus não abreviasse o tempo, a igreja não suportaria. Então, é os mid-tribulacionistas. E tem os pré-tribulacionistas, que é o que nós acreditamos, o que tem base bíblica, o que a Bíblia dá bases profundas sobre o que é pré-tribulacionista. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada, bem ali naquela setinha, que ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Quando a igreja for tirada da terra, o que vai acontecer? Vai se instalar o governo do anticristo. E assim vai começar uma grande tribulação durante 7 anos. Será 7 anos terríveis aqui na terra. 3 anos e meio vai até mais ou menos, mas o final da grande tribulação será uma grande perseguição aos que ficarem, e principalmente ao povo judeu. O povo judeu vai ser muito perseguido no final da grande tribulação, porque a grande tribulação não é um julgamento para a igreja, mas para o povo de Israel. O que muitas pessoas confundem igreja com Israel. Igreja é uma coisa, Israel é outra. Nós vivemos no tempo da graça, no tempo da igreja. Esse período, ali onde está aquela cruzinha branca, até o período do arrebatamento, é a era da igreja. E a igreja, ela não passará pela grande tribulação, porque ela é a noiva do Cordeiro. Como eu disse no primeiro dia que nós falamos sobre essa série, ninguém que tem uma noiva vai mandar um couro nela, uma sova nela, para depois casar com ela. É fora de lógica. Então, se nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, nós estaremos com Cristo nos ares, enquanto a grande tribulação acontece aqui na terra. Amém? Nesse período da grande tribulação, a igreja, ela vai estar nas bodas do Cordeiro, que também vai durar 7 anos. Amém? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Quem é a noiva do Cordeiro aqui, diga glória a Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro, aleluias. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, semana que vem nós vamos estar falando sobre as bodas do Cordeiro, para que nós venhamos entender passo a passo qual o propósito, o que vai acontecer nos últimos dias. E pode ter certeza, como nós falamos nos dias anteriores, a igreja caminha para os últimos dias dela aqui na terra. A terra não suporta mais a igreja, ou vice-versa, amém? Então, nós vamos ser arrebatados. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós como igreja, nós devemos aguardar confiantemente, desejar a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Porque não tem como explicar para os irmãos quão maravilhoso é estar com Cristo. É como se uma criança espera para ir para a praia a primeira vez. Nós devemos ter aquela mesma motivação, e contar os dias. Gente, o céu é bem melhor que praia. O céu é bem melhor, igual quando eu fui para Israel a primeira vez, eu contei os dias para chegar para mim. O céu é melhor que ir para Israel. O céu é melhor que ir para Nova York, quem já foi. O céu é melhor que qualquer coisa que você possa imaginar aqui na terra. E nós devemos gerar essa vontade para você ir num lugar onde as ruas são de ouro, aonde existem rios de cristal, aonde a árvore da vida está lá. O céu é o melhor lugar de uma pessoa estar. Amém? Quem vai estar no céu com o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Amém? Nessa mensagem nós iremos nos aprofundar com respeito a este tema. Vamos falar sobre arrebatamento, respondendo algumas perguntas essenciais sobre arrebatamento. E eu
creio que todos nós temos perguntas para fazer. Primeira pergunta: o que é arrebatamento? O que é arrebatamento? Arrebatamento, segundo as Escrituras, é a volta de Cristo para buscar o seu povo. Essa é a melhor definição para arrebatamento. É a volta de Cristo para buscar o seu povo. Como nós lemos lá em João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele faz uma promessa para a igreja, para que ele vai vir buscar o seu povo, buscar a sua igreja, para que aonde ele estiver, a igreja possa estar também. Esse é o desejo de Cristo, e isso é o significado de arrebatamento, é sair dessa terra para estar com Cristo, no lugar que Ele nos preparou, na morada que Ele nos preparou, para que aonde Cristo estiver, nós como igreja possamos estar também. Amém? Louvado seja Deus. Segunda coisa é a partida da igreja da terra. Arrebatamento é o adeus para a terra. Amém? É a igreja falando: nós não pertencemos a esse lugar, nós não somos dessa terra, nós pertencemos aos céus, e de lá nós vimos e para lá voltaremos. Amém? Nós viemos do céu e vamos voltar para o céu. 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Então, qual que é a duração do nosso tempo ali no céu? É a eternidade. Você tem sofrido com enfermidade, com dor? Lá não vai ter dor. Você tem sofrido com calor? Quem está sentindo calor aí? Quem está sentindo? Não está fácil. No céu não tem calor. Você não vai sentir calor. Você vai, porque a presença do Senhor, ela vai nos deixar livres desse sentimento de calor, de frio. Nós não vamos sentir calor. Quem muitas vezes tem sofrido aí, trabalhado, não tem conquistado as coisas, lá você não vai precisar, porque Jesus já conquistou tudo por você lá naquele lugar. Você vai ter sua morada, você não vai precisar trabalhar com sofrimento. Aquela maldição ali de Adão, que do suor do teu rosto comerás, já passou, porque o Senhor quebrou toda a maldição. Amém? Isso é arrebatamento, isso é estar com Cristo, é a saída da igreja da terra. Quando o mundo observar, quando o mundo sentir, a igreja não estará mais aqui. Eles podem até perguntar: aonde está aquele povo? Aonde está aquele povo barulhento, aquele povo que estava por aqui? Milhares de pessoas desaparecerão e vão morar com Cristo. Eu espero que você esteja lá. Amém? Eu espero que você esteja lá. Amém? Quem pode tomar posse dessa bênção? Eu espero que você esteja lá. Levante sua mão, glorifique ao Senhor. Eu vou estar lá. Comece a declarar: eu vou estar com Cristo nos céus. Amém? Só você que vai estar. Amém? Glorifique e fala: eu estarei com o Senhor lá, eu vou morar no céu com o Senhor, eu sou habitante do céu. Amém? Aplauda o Senhor, aleluias. Louvado seja Deus. Amém? Nós vamos morar com o Senhor nos ares.
Outra pergunta que nós fazemos primeiro, é o que é arrebatamento? Arrebatamento é a saída da igreja, é a partida da igreja aqui da terra, e também é a volta de Cristo para buscar a sua noiva, a igreja. Segunda pergunta que nós fazemos sempre: como será o arrebatamento? Como será? Esse é um questionamento que várias pessoas fazem. Eu já falei com os irmãos que eu acredito que ele será antes da grande tribulação. A Bíblia, ela nos dá a entender que ele será antes da grande tribulação. Mas como será essa volta, esse arrebatamento? A Bíblia diz que será como um relâmpago. Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ela será rápida, mas também terá uma dimensão, uma grande dimensão, do Oriente ao Ocidente, como um relâmpago. Quando fala de relâmpago, está falando de dimensão. Será além de uma rapidez tremenda, vai cobrir toda a terra, do Oriente ao Ocidente. Será rápido, será como um relâmpago. Segunda coisa, será num abrir e fechar de olhos, será num piscar de olhos, como está em Coríntios, 1 Coríntios 15, 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluias, louvado seja Deus. Amém? Aí num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, será o arrebatamento. Então a última trombeta vai soar, e a igreja, eu esqueci de falar para os meninos lá para tocar a trombeta, mas vamos voltar aqui só para nós trocar a trombeta um pouquinho aí. Põe só, trocar a trombeta. Pronto? Vai ser assim, ó. Aí, ó. Vai ser assim. Quando tocar a trombeta, nós seremos arrebatados. Olha a sequência. Primeiro, toca-se a trombeta. Depois que a trombeta é tocada, depois de ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, quem viu? Nós temos que voltar aqui, ó. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ó. Vai ser desse jeito. Primeiro, os mortos ressuscitarão. Segunda coisa que vai acontecer, ou terceira coisa, melhor dizendo, é sobre nós que estamos vivos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. Isso aqui é nós, ó, faz de conta que é cada um de nós, a igreja. Ó, transformado, arrebatado. Essa é a igreja, transformada e arrebatada. Só porque isso, irmãos, entre a ressurreição dos mortos e a nossa transformação e arrebatamento, vai ser cabelésimo de segundo, vai ser muito rápido. Vai ser menos que um abrir e fechar de olhos. Quando você vê, já ressuscitou os mortos e já foi transformado o seu corpo, você já subiu. Vai ser rápido, você não vai nem ver. Então nós temos que entender esses três acontecimentos que vai acontecer no arrebatamento. É o ressoar da última trombeta. E essa trombeta, irmãos, não é aquela trombeta de Apocalipse que vai dando as mãos. Essa é a trombeta de Deus. É o ressoar da última trombeta de Deus aqui na terra. Então nós seremos, aí depois os mortos ressuscitarão,
e nós seremos transformados e arrebatados com Cristo nos ares. Toda a igreja do Senhor encontrará com Cristo nos ares. Amém? Louvado seja Deus. Outra pergunta que nós fazemos: quando será o arrebatamento? Nós perguntamos o que é arrebatamento, nós falamos. Como será o arrebatamento? E agora, quando será? Quando será? A Bíblia diz que nem o dia e nem a hora, ninguém sabe. Mas a Bíblia também nos deixou sinais. Sinais que nós já falamos nas semanas anteriores. Sinais que estão se cumprindo a cada dia, a cada momento. Nós podemos ver todos os sinais sendo cumpridos. Amém? Mateus 24, 36 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então quem sabe a hora do arrebatamento é somente Jesus, somente o Pai. Jesus agora também sabe, porque quando ele estava na terra, ele tinha se esvaziado de si mesmo e estava na terra. Mas agora ele está com o Pai, ele sabe também o momento que ele vai voltar. Então, Cristo, só Deus, ele sabe o momento. Então, quando você vê muitas pessoas, já vi várias pessoas marcar o fim dos tempos. Quando eu era pequeno, novo, eles falavam, eu tinha o maior medo do ano 2000, porque falava que 1000 passará, 2 não chegará. Existia essa lenda e eu ficava com medo. Depois disse que o mundo ia acabar 2008, existia uma profecia 2007, eu não sei. Aí o mundo não acabou, mas aí disse que 2012 não tinha jeito, ia acabar mesmo. 2012, tem até o filme, né? 2012. Então, as pessoas marcaram, e por vários décadas, no século passado, várias religiões marcaram o fim do mundo, a volta de Jesus. Mas a Bíblia diz: nem o dia e nem a hora. Se alguém falar para você o dia e a hora, você pode ficar cabreiro aí, viu? Amém? A Bíblia diz que será em um momento em que ninguém espera. No versículo 37 diz que: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Preste atenção nesse texto aqui de Mateus 24, 37 até o 39, que fala que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Comiam, casavam, davam-se em casamento, tinham uma vida normal. Então não parece igual quem acredita no pós-tribulacionismo. Como que é? A tribulação vai ser um tempo terrível para a igreja, perseguição, tristeza, angústia, as pessoas não vão poder comprar se não tiver a marca, se tiver a marca não vai ser salva. Como que a Bíblia aqui ela está falando? A volta de Jesus será como nos dias de Noé. Comiam, casavam, davam-se em casamento. Então serão dias como hoje. As pessoas estão vivendo normalmente, cada um levando a sua vida do seu jeito. Assim vai ser a volta de Jesus, no momento em que ninguém espera. A Bíblia não dá uma data, mas ela dá os sinais. Será como nos dias de Noé, dias normais, dias de prosperidade até para muitos, dias de abundância, dias de felicidade, casamento, fala de felicidade, né? Comer, estar bem. Mas Jesus voltou e aquele povo não percebeu. Terceira coisa que nós entendemos: pois o Senhor não retarda a sua promessa.
Apesar de tudo, sabemos que será num abrir e fechar de olhos. Sabemos também que Ele não retarda a sua promessa. 2 Pedro 3,8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Amém, irmãos? Aleluias. Nós vimos aqui no Salmo 15, 10 características daqueles que serão arrebatados. 10 características do homem e da mulher de Deus que será arrebatada nos últimos dias, a igreja que será arrebatada. Primeira característica é aquele que anda com sinceridade. Diz assim comigo: sinceridade. Segundo, aquele que pratica a justiça. Vamos lá, aquele que pratica a justiça. Terceiro, aquele que fala a verdade. Irmãos, aquele que fala a verdade. No meio da igreja não pode haver mentira, porque o pai da mentira é o diabo, e nós temos que ter cuidado. Então, se nós queremos subir, se nós queremos estar com Cristo nos ares, nós devemos fugir da mentira, falar a verdade segundo o seu coração. Em quarto lugar, a Bíblia diz que é aquele que despreza o mal. A quarta coisa, desprezar o mal. Em quinto, aquele que honra os que temem ao Senhor. Sexto, aquele que jura mesmo com dano seu, mas não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Aquele que não recebe suborno contra o inocente. Nono, aquele que estiver preparado, aquele que estiver preparado para a volta de Jesus, esse vai estar com Cristo nos ares. E é por isso que nesses dias nós temos pregado, falado sobre a volta de Jesus, para que essa igreja esteja preparada para a volta de Jesus, para que você esteja preparado para a volta de Jesus, para que todos nós possamos estar preparados para o dia que Jesus voltar, para que nós possamos estar juntos com Cristo nos ares, para morar com Ele. Amém? Quem quer morar com Cristo, diga glória a Deus. E em décimo, aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 22, versículo 12, diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. O que Jesus está falando? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os teus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Amém? Entrar pelas portas. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A pergunta, quem vai ficar de fora? A Bíblia diz que, a Bíblia ela coloca 3 listas de pessoas que irão ficar de fora do arrebatamento. A primeira lista está lá em 1 Coríntios 6,9, que diz assim: não sabeis que já está aqui? Quem não será arrebatado, irmãos? Alguém errou ali na hora de digitar. Não sei quem foi. Não, eu sei. Só que eu não vou falar. Né? Só que eu não vou falar. Eu sei quem foi, mas não vou falar. Errou ali na digitação. Primeira lista está em 1 Coríntios 6,9, que diz assim:
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a primeira lista que está em 1 Coríntios 6:9. Mas o versículo subsequente, o versículo 11 diz assim: e é que se algum e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Você pode até falar, bispo, mas existe muitas pessoas dessa lista que o senhor falou que está na igreja até, que já foi essas coisas, que já pessoas que já até mataram, já até roubaram. Como? Mas aí a Bíblia diz que Jesus nos justificou. O versículo: se algum de nós tem feito, o Espírito Santo nos justifica. Nós somos justificados pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então, segunda lista está em Apocalipse 21:8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Às vezes nós apontamos o dedo no bêbado, em várias pessoas, mas nós esquecemos desse aqui, ó. Todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a Bíblia diz que os tímidos, os incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos ficarão de fora, e sua parte será no lago de fogo. E a terceira lista está em Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, por que eu li essas listas? Não para condenar ninguém, para falar de ninguém, mas para falar que se nós enquadramos em qualquer uma desses nomes, bispo, eu estou na igreja, tem irmãos da igreja que enquadra. Nós temos que buscar buscar um conserto com Cristo, porque nós não podemos ficar de fora. Quem aqui quer morar no céu? Quem aqui tem o alvo de morar no céu? Quem tem esse alvo, glorifica o nome do Senhor e aplaude o Senhor bem forte. Morar com Cristo nos ares. Oh, Jesus. Enxugar a testa com pano de álcool é melhor? O negócio aqui esquentou. Amém? Irmãos, nós como igreja, por que eu estou ministrando essa série de palavras, série de mensagem? É para que nós venhamos entender o propósito de Deus para a sua igreja. E eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra: porque necessitais de paciência,
para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, baseado nesse versículo, coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Nós precisamos de paciência, esperar a volta de Jesus. Às vezes passamos por momentos difíceis, mas devemos fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa, como está escrito. Mas um pouquinho de tempo. Fique de pé, coloque a mão no seu coração. Aleluias. Eu quero orar por você. Só. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa igreja na tua presença, Pai. Sei que a tua volta está próxima. Sei que o Senhor tem algo para essa igreja, Pai. O Senhor tem um chamado para este povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser daqueles que prosseguem para o alto, que olham para o alto, que prosseguem o teu chamado, Pai. Em nome de Jesus, cuida da tua igreja, Pai. Eu oro e profetizo em nome de Jesus. Pai, fala em cada coração nesses dias. Aonde precisar de conserto, que haja conserto. Aonde precisar de mudança, que haja mudança. Em o nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer um convite agora. Para você que quer aceitar Jesus como seu único Salvador. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa que quer fazer essa decisão nesse dia especial? Nesse dia que o Senhor te chamou nesse lugar. Nesse dia que o Senhor tem falado no teu coração. Mas um dia virá, um dia melhor, um dia maravilhoso, em que o Senhor vai te chamar e vai te arrebatar para estar com Ele nos ares. Cadê a primeira pessoa que quer fazer essa decisão? Amém? Ali está uma família. Aleluias. Deus abençoa. Cadê a segunda pessoa que quer fazer essa decisão? Vem um jovem ali, Deus abençoa. Amém. Tem mais alguém que quer fazer essa decisão? É momento de decisão. É momento de mudança de vida. Cadê a quinta pessoa que quer fazer essa decisão? Aqui tem 2 crianças, 2 adultos. E a quinta pessoa que quer fazer essa decisão, aceitando Jesus como seu Salvador nesse dia. Esse dia de conversão. Esse dia de mudança de vida. Deus está falando com você. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E você não pode ficar de fora. Você não pode esperar para depois. Porque amanhã Jesus pode voltar. Amanhã Jesus pode estar à porta. Cadê a quinta pessoa que quer fazer essa decisão? Amém? Temos mais alguém? Aproveita esse momento. Ah, bispo, eu vou deixar para amanhã. Cuidado, amanhã pode ser muito tarde. O momento é agora, o dia é hoje. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esses irmãos, essa irmã e esse irmão e essas 2 crianças.